Olá pessoal, eu sou a professora Thalita, professora de língua portuguesa, e hoje nós vamos então para a nossa terceira aula de pronomes e coesão. Gente, lembrando que vocês precisam assistir as aulas na sequência. Primeira aula, então, a gente falou o que é um pronome, falamos de pronomes pessoais, possessivos, de tratamento, e na segunda aula a gente abordou outros pronomes. Essa terceira aula, então, gente, nós vamos focar um pouquinho mais na coesão lexical. Cuidado! Se eu estou falando de coesão, gente, lexical quer dizer vocabulário. Então, eu estou falando da questão das palavras. Então, é a substituição de um vocábulo, ou seja, uma palavra, por outro de mesmo significado ou por palavras que estabeleçam relação entre si, relação de sentido. Ou seja, como que eu vou ligar essas palavras? Como que eu vou evitar a repetição? Por exemplo, se eu estou falando da minha pessoa, eu falo Thalita. Mas depois eu não vou ficar toda hora falando Thalita, Thalita, Thalita. O que eu faço? Substituo por ela, professora de língua portuguesa. Ou seja, eu vou fazendo então adaptações ao meu discurso. Com isso eu crio então a coesão lexical. Gente, o primeiro tipo é a sinonímia ou hiperonímia. Sinonímia, gente, é a mesma coisa que sinônimo. Então vale lembrar primeiramente que nós não temos sinônimos perfeitos na língua portuguesa. Então, casa, lar, moradia e residência, gente, são então palavras sinônimas. Porém, eles trazem aspectos diferentes. Por exemplo, casa, grande parte das pessoas vem como uma construção. Lar já é onde tem amor e tudo mais. Ou seja, são parecidas. Tomem muito cuidado com essa palavra, são palavras parecidas. Aí nós temos os hiperônimos, que são um sentido mais genérico do que se refere. Então, por exemplo, sapato e calçado é totalmente genérico. Então, ocorre o hiperônimo. Por exemplo, aqui, preço de imóveis atinge menor patamar dos últimos anos. Saiba se há uma boa hora para comprar ou vender. O excesso de ofertas de imóveis é um dos resultados da profunda crise econômica que o país esteve mergulhado desde o ano passado. Basta qualquer pessoa passar por condomínios, prédios, casas e observar a quantidade de placas de imobiliárias anunciando seus produtos. Porém, há sempre uma camada da sociedade que consegue tirar proveito de momentos de instabilidade e fechar bons negócios. O professor de economia de MBA, executivo da Insper Otto Nogami, lembra que as construtoras passaram a explorar esses nichos de mercado, que representa grupos de renda elevada e com dinheiro para fechar negócio. O mercado se movimenta nesse extrato de renda mais alto, que está à margem da crise. Aparentemente, os preços de imóveis de luxo estão mais justos e estão se mantendo em um patamar, mesmo que a queda dos valores ainda não seja substancial, diz o economista. Flávio Prando, vice-presidente de intermediações imobiliárias e marketing do Sicov São Paulo, diz que os imóveis que estão disponíveis hoje começaram a ser construídos há pelo menos 3 anos, quando o mercado estava com uma demanda muito alta. O preço do metro quadrado está em seu menor patamar comparado aos últimos 4 anos. Acredito que alcançamos o valor mais baixo de um imóvel em São Paulo, diz Prando. Aí eles continuam. É hora de comprar um imóvel? Segundo o vice-presidente do Sicov, o mercado tende a crescer e a se recuperar. As empresas reduziram o número de lançamentos, quase em 50%, e mudanças na lei de zoneamento resultou em um custo adicional nos terrenos urbanos. Essas unidades de antigos projetos vão acabar e os projetos novos já virão com preços corrigidos, explica. Nogami diz que tudo ainda depende do cenário, mas a economia dá sinal de inversão. O preço não deve cair mais e a própria construtora, diante desse possível crescimento, deve postergar a venda. Para quem tem dinheiro, é uma boa hora de investir.
pois tem poder de negociação e consegue uma boa compra, explica. Brando acredita que o segundo semestre é o momento certo para comprar imóvel, pois, mesmo inseguras, as pessoas reconhecem que houve uma parada no mercado imobiliário. Quando a taxa de juros começa a cair, teremos uma avalanche de dinheiro indo para a compra de imóveis, que deve gerar a redução de ofertas em 2017, diz o vice-presidente da Sicoob. Gente, voltando lá no começo, vocês observaram que vários trechos eu tenho palavras que estão de mesma cor? Por quê, gente? Aqui imóveis, eu repeti uma palavra, mas para evitar falar imóveis, ou seja, eu peguei um sinônimo, que seria condomínios, prédios e casas. Assim eu evito essa repetição. Aí de imobiliárias, gente, eu também tenho construtoras, um outro sinônimo então. Além disso, para imóveis também depois eu tenho um sinônimo, produtos. Nicho de mercado, eu tenho a própria palavra mercado duas vezes. Lembrando, aqui, gente, eu tenho duas vezes porque elas estão distantes no texto, então não gera essa repetição. O status de renda mais alto e demanda muito alta também são sinônimos. Construtoras, gente, fazem então sinônimo com empresas e construtora novamente. E imóveis aparece aqui na última parte e na parte anterior. O mercado, economia e mercado imobiliário são todas também outras formas de se falar a palavra mercado. Ou seja, gente, essa então coesão lexical por sinônimo, ela funciona muito bem. Ou seja, eu preciso achar outras palavras que possam então substituir a palavra para não se tornar repetitivo. Aí nós temos então a coesão por elipse. É a omissão de certos elementos na frase. São facilmente identificáveis no contexto. Há então a conexão de ideias se há necessidade de repetir uma palavra ou uma expressão. Então nós temos aqui, por exemplo, setores de inteligência e segurança do governo e das Forças Armadas manifestaram preocupação com a falta de tempo para a elaboração da legislação. Há hoje 6 projetos tratando do tema em análise na Câmara dos Deputados. O mais antigo é de 1991 e o mais recente foi apresentado em 2012. Ou seja, gente, a elipse aqui porque eu tenho a omissão da palavra projeto, então o mais antigo. Subentende-se que é o projeto mais antigo. E aqui da mesma forma, é o projeto mais recente. Bom, gente, então falamos hoje sobre coesão lexical, que eu uso sinônimo ou então hipernímia, e também falamos sobre coesão, então, por elipse, que é quando eu omito um termo. Gente, ambos são formas bastante comuns de construção de textos, justamente para evitar, então, a repetição de um termo. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima aula!